do YouTube da Serge. Sejam todos muito bem-vindos. Nessa manhã queremos ouvir a palavra do Senhor. Estamos na presença do nosso Trino Deus, que é Pai e Criador, Cristo Jesus, nosso Redentor, também sob a unção do Espírito Santo, aquele que nos santifica e nos dá a vida e nos conduz. Aqui quem vos fala é o pastor André Stray, da paróquia Semeador. É uma alegria nesse momento estar contigo, aí onde você estiver, para também compartilhar através desse culto a palavra do Senhor. E hoje estamos no segundo domingo da Páscoa. Semana passada, lembramos, o que eu geralmente falo, classifico como ponto alto para os cristãos, é o dia no qual lembramos da ressurreição de Jesus. E aí nesse então segundo domingo da Páscoa lembramos de vários eventos que aconteceram então alguns dias depois da Páscoa, eventos importantes, Daqui alguns dias estaremos mais uma vez lembrando da ascensão de Jesus, depois da descida do Espírito Santo, Pentecostes. Então tudo isso ainda está por breve, estaremos relembrando essas datas muito importantes. Mas eu diria, o mais importante é convidarmos Jesus para nascer ali no nosso coração, para habitar em nós renascermos através da fé em Jesus, assim como ele saiu daquele túmulo, a pedra se abriu, a pedra rolou, Jesus foi ressuscitado. Também nós precisamos nascer de novo, precisamos que sob o agir de Deus, através de Jesus, sob a pessoa do Espírito Santo, termos esse novo nascimento, nascermos uma nova pessoa, morrermos para o pecado e assim também sermos uma nova criatura, como diz o apóstolo Paulo. E no dia de hoje nós vamos meditar um pouco também sobre a questão do crer, a questão da fé, tendo também Tomé como protagonista do culto dessa manhã. E eu saúdo a todos então com o versículo dessa semana, de João 20, 29, que diz assim: Jesus disse para Tomé: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Eu repito, Jesus disse para Tomé: você creu porque me viu? Felizes são os que não viram, mas assim mesmo creram. Que a fé seja algo presente no seu coração, na sua família, na sua comunidade, ali onde você estiver. Vamos começar esse culto também orando. Vamos também pedir ao Senhor perdão pelos nossos pecados, para assim lavados pelo sangue de Jesus, podermos também adorá-lo através também dos nossos lábios, através da nossa vida. Oremos. Querido Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa semana que está iniciando. Lembramos, Pai, também festivamente, semana passada lembramos da Páscoa, esse que é o ponto alto para os cristãos. Mas, Senhor, nós sabemos que isso não deve ser apenas uma festa, apenas uma confraternização, mas assim como Cristo reviveu, ressuscitou, nós também, Pai, pela fé e é por meio da fé, e é de graça, queremos nós, Pai, também renascer. Queremos, Pai, deixar de lado os pecados. Lembramos, Pai, do batismo,
o afogar, e queremos, Pai, renascer uma nova criatura pela fé em Cristo Jesus. E queremos, Pai, viver essa nova vida em Cristo, sendo guiados pelo sopro do Teu Santo Espírito. Eu te peço, Pai, Tu que conheces cada pessoa que nos ouve nesse momento pela Rádio Colombo, ou está nos assistindo pelo canal do YouTube, que o Senhor, Pai, que conhece cada vida, cada coração, cada família, Pai, que o Senhor esteja também nos abençoando através dos louvores que iremos ouvir, através, Pai, também da Tua palavra pregada, que essa palavra venha de encontro, Senhor, às nossas necessidades, sejam elas espirituais, mas também emocionais, físicas, enfim, Senhor, Tu sabes o que cada um que está ouvindo, assistindo nesse momento necessita. Te pedimos, Pai, clamamos a Ti em nome de Jesus. Para tal, Senhor, então limpa-nos, purifica-nos pelo sangue de Jesus. Perdoa, Pai, os nossos pecados, para que possamos estar na Tua presença, Senhor, perdoados, e assim também podermos louvar, adorar o Teu nome. Em nome de Jesus, amém, amém. Vamos louvar e adorar o nosso Deus. Vamos agora ouvir a leitura bíblica desse dia, segundo domingo da Páscoa, dia 24 de abril.
A leitura bíblica que eu irei compartilhar com vocês se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 27 até o 32. Palavra do Senhor que diz: em seguida levaram os apóstolos e os apresentaram ao conselho de líderes do povo, ou seja, o Sinédrio, onde o sumo sacerdote os confrontou, os apóstolos. Nós lhes ordenamos firmemente que nunca mais ensinassem em nome desse homem, disse ele. E mesmo assim vocês encheram Jerusalém com esse seu ensino e querem nos responsabilizar pela morte dele. Pedro e os apóstolos responderam: devemos obedecer a Deus antes de qualquer autoridade humana. O Deus de nossos antepassados ressuscitou Jesus dos mortos depois que os senhores o mataram, pendurando-o numa cruz. Deus o colocou no lugar de honra, à sua direita, como príncipe e salvador, para que o povo de Israel se arrependesse dos seus pecados e fosse perdoado. Somos testemunhas dessas coisas, e assim é também o Espírito Santo que Deus dá àqueles que lhe obedecem. O Espírito Santo, o Senhor, dá àqueles que lhe obedecem, aqueles que seguem essa fé viva e verdadeira em Cristo Jesus, que esteve morto, mas ressuscitou. Não podemos nos calar disso. Portanto, feliz, bem-aventurado aquele que ouve, guarda, mas principalmente obedece e pratica a palavra, os ensinos de Jesus no seu dia a dia. Amém. Ele
Quero começar a palavra desse dia 24 de abril, segundo domingo da Páscoa, perguntando para você, como é que foi semana passada, como é que você comemorou a Páscoa? Foi um dia alegre, um dia triste, um dia com a família, ou triste por estar longe da família? Você se conscientizou do que significa a Páscoa? Você compartilhou o significado da Páscoa para pessoas ali junto com a sua família? Ou de repente você eventualmente pode estar sozinho, ou apenas com o seu cônjuge, ou se a sua família é grande, de repente várias pessoas confraternizando. Mas queridos, queridas, uma coisa que nós precisamos ter em mente é as comemorações cristãs, elas sempre devem ser permeadas pelo significado daquele evento. Por exemplo, como vamos comemorar o Natal sem saber que aquela data significa o nascimento de Jesus? E não apenas isso, que ele veio ao mundo para nos salvar. Mesma coisa a Páscoa, né? A ressurreição. Jesus morreu por causa dos pecados, mas Deus o ressuscitou. E assim também nós podemos, pela fé em Jesus, termos essa nova vida, esse novo nascimento pela fé. E o texto previsto para este domingo, para esse fim de semana, é um texto que fala justamente essa questão da fé. Aí eu poderia também perguntar para você, você crê em Deus? Você crê em Jesus? E se você tem dificuldade, eu faria uma outra pergunta, qual é o motivo da dificuldade de você crer no Senhor? Falta de evidências científicas, insegurança, traumas do passado, um relacionamento de repente conturbado com pessoas
que frequentam a sua comunidade, a sua igreja. O que nos impede muitas vezes de crer? E vamos olhar o outro lado da moeda, o que facilita o nosso crer? O que digamos assim, nos dá aquela confiança, onde alguém fala uma coisa e não, estou dentro, acredito, vamos seguir junto. O evento que nós vamos ler aqui acontece 8 dias depois da Páscoa. Então é mais ou menos essa época que estamos vivendo agora, né? Uma semana depois da Páscoa. Então eu vou ler o texto previsto para essa semana, esse fim de semana, para esse domingo. É de João, Evangelho de João, capítulo 20, versículo 26 até o 31. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 26, João 20, 26 em diante. 8 dias depois, os discípulos estavam juntos novamente, e dessa vez Tomé estava com eles. As portas estavam trancadas, mas de repente, como antes, Jesus surgiu no meio deles. Paz seja com vocês, disse ele. Então disse a Tomé: ponha seu dedo aqui e veja minhas mãos. Ponha sua mão na marca em meu lado. Não seja incrédulo, creia. Meu Senhor e meu Deus, disse Tomé. Então Jesus lhe disse: você creu porque me viu? Felizes são aqueles que creem sem ver. Os discípulos viram Jesus fazer muitos outros sinais, além dos que se encontram registrados nesse livro. Esses, porém, são registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. E aí eu repito novamente, para que, olha só queridos, a finalidade, para que, crendo nele, em quem? Em Jesus, tenham vida pelo poder do seu nome. Aquele que esteve morto, mas ressuscitou. Esse evento, se você lembra, né, após a ressurreição, Jesus aparece aos discípulos, dá um baita susto neles, né, e mostra então as mãos, o lado, né? E não sabemos o motivo. Até a gente poderia até se questionar por que Tomé não estava junto naquele momento. O que ele estava fazendo? Será que foi comprar algum alimento, buscar alguma água? Enfim, ele não estava junto. E aí então, quando ele chega, né, Jesus desaparece. Quando ele chega, os discípulos, os colegas dele, contam para ele: ó Tomé, Jesus ressuscitou e apareceu, nós o vimos. E então o que ele diz? Eu só vou crer se eu puder tocar, se eu puder ver com os meus olhos. Sabe, queridos, esse é o princípio também que anos mais tarde, né, se criou então a ciência, que vem, né, da palavra saber, verificar, ou seja, tem que haver uma comprovação. Você tem que ver, você tem que reproduzir, você tem que fazer ali um artigo para testificar aquele acontecimento. E se tu não pode repetir alguma coisa, então disse que aquilo então é uma hipótese, mas não tem comprovação científica. O que é? É a ciência, é poder ver, é poder, digamos assim, conforme ali o século que nós vivemos, muitas pessoas dizem: não, se não for comprovado, se não tiver evidências registradas, não tem como acreditar. Mas, queridos, convenham comigo, há muitas coisas no mundo que tu não fica se preocupando com comprovar, mas mesmo assim acontece. Há muitas coisas que acontecem em nossa vida que tu não fica se preocupando, não, tem que provar isso aqui, né?
Interessante que no finalzinho aqui diz que Jesus fez muitos sinais, muitos milagres. E mesmo assim te pergunto, todos creram, vendo aquilo ali, o sobrenatural de Deus? Por exemplo, o primeiro sinal aqui no Evangelho de João foi Jesus transformando, não um nem dois, mas muitos litros de água, transformando, convertendo aquilo em vinho da melhor qualidade, num casamento, lá em Caná da Galileia. Esse foi apenas o primeiro, e foram muitos outros. Mas eu te pergunto, muitas pessoas, ou todos creram? Não. E então acontece que 8 dias depois, Jesus apareceu então aos discípulos no dia da ressurreição, né? Imagina isso, semana passada Jesus, na Páscoa, aparecendo a eles. Agora se passou uma semana, cerca de uma semana, e aí os discípulos novamente estão reunidos, e aí o Tomé está junto. E aí fique, né, com aquela palavrinha na mente, né? Tomé duvidou, ele não acreditou. E então, quando Jesus aparece aqui, a Bíblia relata que as portas novamente estavam trancadas, e aí, mais uma vez, eu fico imaginando o susto que eles levaram. Jesus aparece no meio deles. Paz seja com você. Se eu estivesse distraído, acho que ia dar um pulo, né, de susto. Paz seja com vocês. E aí, sem falar mais nada, eu fico imaginando, né? De repente ali Tomé sentado, e sem falar nada, sem Tomé falar nada, sem nenhum discípulo falar nada, Jesus se dirige a Tomé e diz: ponha seu dedo aqui e veja as minhas mãos, ponha sua mão na marca aqui do meu lado. E sem também dar tempo para Tomé esboçar qualquer palavra, ele diz: não seja incrédulo, creia. Eu repito, não seja incrédulo, creia. Querido, você que me ouve nesse momento, você que está me assistindo, você sabia que o crer ou não crer é como se fosse a chave que nos dá acesso ao paraíso, à eternidade, a vivermos com o Senhor ou eternamente distantes do Senhor? A Bíblia é muito clara. O apóstolo Paulo deixa claro isso lá em Romanos capítulo 1, que do início ao fim, o nosso relacionamento, a nossa justificação, a nossa salvação é de graça, e nos apropriamos disso pela fé em Cristo Jesus, aquilo que Ele fez por nós, derramando o seu sangue na cruz, para que os nossos pecados fossem perdoados. Mas não adianta apenas termos um conhecimento, apenas conhecimento disso, apenas uma informação, mas o Senhor espera de nós o crer, o confiar. E o Tomé é o perfeito exemplo negativo do que eu queria dizer para você que nos ouve e assiste, exemplo para não ser seguido. Tanto que o Senhor depois diz, né, felizes são aqueles que creem sem ver. E esse é o nosso caso. Nós, com os nossos olhos, né, naturais, nós não vimos a ressurreição de Jesus, mas isso foi ao longo dos séculos sendo testemunhado geração após geração, até que chegou um dia aqui em Joinville, onde quer que você esteja nos assistindo, ouvindo nesse momento, esse testemunho chegou até nós. E aí, obviamente, as pessoas ou creram ou não creram. E eu te pergunto, o que você perde não acreditando? O que você perde, né, digamos assim, tendo uma postura, não, mas eu não acredito, não tem como comprovar, não tem como reproduzir em laboratórios, então isso não faz parte do meu ser. Eu pergunto, o que tu perde com isso? Agora, olha pelo outro lado. O que você ganha se você crer, se você acreditar? Claro, você vai ganhar pessoas que possivelmente podem até rir da sua cara. Como é que você vai acreditar numa coisa assim se não tem como provar? Queridos, fé não é uma questão de provar, não é uma questão
de fazer ali uma experiência. E interessante que o final do Evangelho de João, ele coloca dizendo assim, muitos milagres, sinais sobrenaturais. Não foi apenas a ressurreição de Jesus, mas Jesus fez muitas coisas que outras pessoas, além de grandes profetas do Antigo Testamento, que não fizeram, não foram feitas. E ali ele deixa bem claro, olha, esses milagres foram deixados para nós. E aqui o evangelista João repete várias vezes. Foi registrado aqui ao longo do Evangelho para que, ouvindo essas histórias, vocês pudessem crer. Querido, eu não posso chegar ali, mexer no teu coração, na tua mente, olha, creia no Evangelho, creia que Jesus tem poder para perdoar os teus pecados, se arrependa, receba o sopro do Espírito, tenha assim uma nova vida, uma vida boa, uma vida plena, mesmo em meio a lutas, dificuldades, enfermidades, creia em Jesus, Ele nos dá a vitória, creia, apenas creia. Eu não posso chegar ali e dizer, creia, não. Sabemos que essa é a obra do Espírito Santo. Então, se você tiver dificuldade em crer, dificuldade em confiar, peça, Senhor, me ajuda. Eu naturalmente, humanamente, não estou conseguindo crer, mas me ajuda, Senhor, porque eu quero que o Senhor transforme a minha vida, que o Senhor transforme e guie os meus passos, que o Senhor transforme e guie a minha família, que eu possa também na minha comunidade servir as pessoas que têm alguma dificuldade, ajudar pessoas enfermas e assim por diante. Fazemos diferença nesse mundo, porque o crer aqui não é algo estático, não é apenas um conceito filosófico. O crer, segundo o Evangelho de João, é agir, é ir em frente, é sanar dificuldades. Esse é o crer. O crer não é apenas dizer, não, eu acredito ou não acredito, não. Crer em Jesus significa, não, faço parte agora desse novo povo chamado, escolhido, separado da igreja cristã, e através dessa família de fé, eu quero viver a minha fé, para que outras pessoas também possam encontrar essa fé em Cristo Jesus. Aquele que esteve morto, eu fico imaginando agora a pessoa espiritualmente morta, mas o Senhor tem poder para ressuscitar. E naquela manhã, lembramos semana passada, aquela pedra foi rolada e aquele que esteve morto ressuscitou. Isso, querido, pode acontecer também na sua vida. Basta você crer, basta você acreditar. Você não vai ter a oportunidade que Tomé teve aqui de botar os dedos nas mãos furadas, com os pregos, os travos, os quais Jesus lá na cruz foi preso. Mas pela fé você pode acreditar, e esse crer, seguido da obediência a Cristo Jesus, com certeza pode transformar a sua vida. Esse crer fazendo você perceber os seus pecados, se arrepender dos seus pecados, confessar e obter o perdão do Senhor, isso tem poder para transformar a sua vida, independente de sinais, de milagres que você possa ou não ver. Mas o Senhor pode sim fazer grandes coisas na sua vida. E eu finalizo com a conclusão do Evangelho, que eu diria assim, é quase que um ponto alto, o desejo de Jesus, onde diz que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo nele, tenham vida pelo poder do seu nome. O Senhor quer que você viva, assim como ele esteve morto e reviveu. O Senhor quer que pela fé, pela obediência a Jesus, você possa viver pelo nome do Senhor Jesus. Amém? Desejo assim que essa palavra possa estar ali aquecendo os nossos corações, nos dando uma fé viva e verdadeira, que não é comprada, que não é adquirida, mas é de graça, é pela graça, pela misericórdia de Deus. Amém? E Deus nos ajude. Amém. Que Jesus entregou, não abriu
nos colocar na presença do Senhor e vamos orar. Eterno Deus, queremos nesse momento também estar intercedendo por muitas pessoas, Pai, no mundo, pessoas que nunca ouviram a palavra de Jesus, pessoas que nunca ouviram o Evangelho, e assim, sem ouvir a palavra, obviamente elas não têm como crer, como acreditar. O Senhor pede a nós como igreja a irmos por todo o mundo e testemunharmos o Evangelho para que pessoas, sob o agir do Teu Santo Espírito, possam vir a crer. Então, Pai, clamamos a Ti por milhões, de repente até bilhões de pessoas no mundo que não creem, não conhecem Jesus. Também, Pai, queremos clamar a Ti por pessoas enfermas, pessoas doentes que também gostariam de vir à igreja, mas também, ou de repente pela idade avançada, não conseguem, Pai, não conseguem ter aquele momento de comunhão que nós estamos tendo nesse momento. Então, Pai, te peço que o Senhor esteja abençoando, mas também curando aquelas pessoas que de repente estão em casa, ouvindo pela rádio esse culto, ou de repente assistindo, seja no celular, seja na TV, também a transmissão desse culto, Pai, que o Senhor esteja agindo, Pai, na vida de cada um que nos assiste e nos ouve nesse momento. Pai, abençoa, Pai, todas as famílias aqui da nossa cidade, Senhor, me ajude-nos também, muitas vezes em meio a lutas, dificuldades que passamos semanalmente. Clamamos isso a Ti, Senhor, e também te pedimos, não por último, mas eu creio, Pai, que é o mais importante, dê a nós, Senhor, dê a nós uma fé viva, uma fé verdadeira, uma fé sem fingimento, não hipócrita, não fria, não legalista, mas uma fé guiada pelo Teu Santo Espírito. Ó Pai querido, assim como o Senhor ressuscitou Jesus, lembramos isso alguns dias atrás, o Senhor também, pela fé, pela Tua graça, pelo poder do Teu Santo Espírito, que iremos relembrar daqui uns dias também, que o Senhor enviou a esse mundo para estar com aquele que crê. Então te pedimos, Pai, guia-nos, conduza-nos pelo poder do Teu Santo Espírito a cada pessoa que está junto conosco nesse momento. E juntos também queremos orar a oração que Jesus ensinou aos seus discípulos, dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e lhes dê a sua paz. Amém. Assim desejamos uma abençoada semana a cada um de nós e que vamos viver essa semana, com essa certeza no coração. Eu creio em Jesus, Ele ressuscitou, Ele é meu Rei, é o meu Senhor. Queridos, assim nos despedimos, tenhamos todos nós uma abençoada semana. Amém.